Todas as manhãs na Rádio Observador olhamos para artigos e histórias em destaque na imprensa nacional e internacional. Quem quer começar hoje? Luís Soares, traz um artigo do Observador? Aqui por casa, sim, começa aqui por casa. Li uma história de uma criança, uma menina, mas que por engano foi registada com o sexo masculino. E pior, agora não há nada a fazer. O caso aconteceu em Inglaterra. Não foi cá, foi em Inglaterra. Eu por acaso tinha lido a notícia. Foi em Inglaterra. Os pais da criança foram ao centro de registros para registar a filha acabada de nascer. Assim que o processo acabou, o casal percebeu-se que havia um erro na certidão de nascimento. Constava que Laila era, de final, do sexo masculino. Ora, o pai da criança explica à imprensa britânica que nem se lembrou de confirmar a caixa onde está indicado esse género, para assinalar o género correto, algo que, diz o pai, é parcialmente da responsabilidade dos progenitores. Explica que no registro fizeram várias perguntas, nunca o género da criança, porque essa informação é dada ao registro pelas notas do hospital, que o registro recebe através do ecrã. Assim que identificaram o erro, segundos depois de terem submetido o documento, os pais assumiram que seria fácil reverter essa falha, mas enganaram-se. Isto porque certidões de nascimento não podem ser alteradas. Foi o que lhes disseram dos registros. No entanto, pode ser feita uma emenda na margem do documento original, que também não sei se resolve o problema, porque essa emenda diz sexo masculino passou a feminino. Claro que a mãe não ficou nada satisfeita com esta alternativa, porque entende que as pessoas que lerem a certidão de nascimento podem facilmente não ver essa pequena nota na margem, e mesmo quem reparar na nota pode pensar que aquela pessoa mudou de género e por iniciativa dos pais logo às 5 semanas de vida. Pronto, a família contestou a situação junto ao registro, mas considerando que a culpa é do casal, a instituição informou que a certidão não pode ser retificada porque a lei não permite. Ora, este caso já levou a que um deputado eleito por este distrito tenha entrado em contacto com o Ministério das Crianças, no sentido de fazer alterações à lei em vigor, sendo que a ministra já se mostrou disponível para discutir o assunto. De resto, esta é uma impossibilidade recente. A imprensa britânica dá outro exemplo semelhante de um erro no sexo de uma criança que foi possível corrigir através de um formulário. Ora, formulário esse que deixou, entretanto, de estar disponível. Enfim, este é um assunto que é noticiado na imprensa britânica, mas que eu li no Observador. E que é impressionante o peso que a burocracia pode ter, não é? A inflexibilidade da lei. É verdade. E nós que nos queixamos sempre da nossa burocracia. Exatamente. Paulo Ferreira, foste ao público. Fui ao público, que tem por sua vez uma história que o público trouxe do Washington Post, e é uma história que envolve um urso, automóveis e seguradoras. Lá pela Califórnia, isto passa-se na Califórnia, avistamentos de ursos negros não são raros, não é? Acontecem. Exatamente, há por lá muitos ursos, e alguns, como Hank the Tank, que apareceu ali na zona de Log Tahoe, tornam-se mesmo famosos por aterrorizarem de vez em quando certos bairros quando descem das florestas em busca de comida. Por isso mesmo, as companhias de seguros não acharam estranho quando começaram a receber alguns pedidos de indemnização de estragos feitos em automóveis, em carros, por um urso. Havia mesmo imagens, havia vídeos e fotos do urso a provocar danos nos automóveis. Mas o caso do urso, que supostamente danificou carros aqui na zona do lago Arrowhead, que é uma área ali do condado de São Bernardino. Vocês estão a ver quem vai ali para a esquerda, ao fundo, naquele semáforo à esquerda. Apanhas o 745 ali, passa ali depois pelo H Coutinho e... Viaduto à esquerda e pronto. E portanto havia mesmo imagens, não é? Mas depois começou a parecer suspeito a uma seguradora. Por isso a empresa comunicou às autoridades as dúvidas com estes sinistros, que envolviam neste caso concreto um Rolls-Royce e 2 Mercedes, e deu início, chamou o Departamento de Seguros Estatal às autoridades, que por sua vez as autoridades deram início à Operação Garra de Urso. Bom, os detetives descobriram que de facto tinham sido apresentadas queixas a outras companhias de seguros que tinham com reclamações semelhantes, também com vídeos, também com fotografias, que envolvia mais 2 carros, mais ou menos no mesmo local e na mesma data, de 28 de janeiro. Os investigadores pediram então a ajuda a Kevin Owens, que é biólogo no Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, para que ele analisasse as imagens, as filmagens apresentadas pelas pessoas que pretendiam receber as indemnizações pelos danos causados nos carros. E quando Kevin Owens, este biólogo, viu as imagens, percebeu de facto que o urso que estava a ver provavelmente não era um urso. Diz ele, bom, assim que o urso entrou no enquadramento das imagens, para mim foi bastante óbvio que não era um urso. O urso de vídeo movia-se
desenvolver-se de forma diferente daquilo que era esperado por um urso normal. Depois ele detectou uma folga visível no fato, e se fosse um urso verdadeiro, dizia ele, o pelo estaria esticado contra o corpo. O detalhe. Viu uma marca Adidas, E uma t-shirt por baixo do fato. Quando o urso se aproximou, diz ele, da porta do carro, num dos vídeos, ele diz que o urso não teve grande dificuldade com o puxador da porta, na porta do automóvel para abri-lo. Outro sinal revelador. Tinha tirado a carta, se calhar. Provavelmente, não é? Era bom com as mãos, digamos, com as patas da frente. Outro sinal revelador. Os danos pareciam demasiado limpos, ordenados, para terem sido causados por um selvagem, e as pessoas, as imagens que as pessoas enviaram tinham linhas, basicamente, de arranhões, se quiserem, que tinham sido supostamente provocados pelo urso. Algumas fotos mostravam uma linha de 6 marcas de arranhões, e ele diz, bom, que os ursos têm 5 dedos, não é? E mais ainda, os ursos obviamente deixam vestígios biológicos, pelo, saliva, claro, urina, sujidade das patas, assim, e o detetive informou que não havia nenhum vestígio deste tipo neste caso. Portanto, todas estas coisas somadas... Os pelos eram de nylon. Exato. Tornaram-se bastante óbvias, disse ele, não é? A partir dali foi fácil uma busca à casa das pessoas que pediam a indemnização, encontrou o fato do urso que foi utilizado, que era vestido para fazer isto. Resultado, 4 pessoas detidas por terem apresentado vídeos falsos, tentativa de fraude a companhias de seguros, é cerca de 130 mil euros, e o caso vai para o tribunal, basicamente, olha... Muito giro. Está no público esta notícia destacada aqui pelo Paulo Ferreira. 1 minuto, Bruno Vieira Amaral, para uma notícia do El País. Do El País, que fala aqui de obesidade, da memória da obesidade no corpo humano e nas células. A obesidade, já se sabe, deixa marcas profundas no organismo, tão profundas que mesmo depois de dietas e até de cirurgias, a ameaça de se recuperar o peso está sempre ali. Agora, a ciência está a começar a compreender porque é que isso acontece, em vez de atirar as culpas para a falta de vontade ou de esforço das pessoas obesas, em particular daquelas que perderam peso e depois voltaram a ganhar. É que, e é isto que conclui um estudo publicado na revista Nature nesta semana, a memória da obesidade fica guardada nas células. E isto ajuda a explicar, não explica totalmente, mas ajuda a explicar aquilo que vulgarmente se designa por efeito ioiô, de perder peso rapidamente e rapidamente voltar a ganhá-lo, o que acontece com algumas pessoas, por exemplo, que puseram banda gástrica. 1 em cada 8 pessoas no mundo sofre de obesidade, é uma doença em que há uma acumulação excessiva de gordura no organismo, e há muito que a comunidade científica defendia a existência de uma espécie de memória do metabolismo, mas só agora se começa a perceber como é que isso funciona. Este estudo mostra que os adipócitos, que são as células do tecido gordo, conservam uma memória da obesidade através de mudanças epigenéticas que persistem, mesmo que tenham perdido peso. A descoberta, dizem os investigadores, revelou um mecanismo molecular nas células gordas que predispõe a recuperar o peso de maneira mais eficiente, depois de ser exposto a um maior consumo de calorias. Ou seja, a partir do momento em que se volta a consumir uma grande quantidade de calorias, a célula guarda a memória da obesidade e volta logo a recuperar o peso perdido. Isto são boas notícias, porque se começa a perceber o funcionamento do corpo relativamente à gordura e a este processo de recuperação ou de ganhar peso, o que pode contribuir, por um lado, para reduzir o estigma de que as pessoas obesas são apenas pessoas com falta de vontade de mudar de vida. Por outro lado, há más notícias, porque demonstra que é muito difícil derrotar a memória das células. Estas células só são substituídas ao fim de 10 anos. Portanto, há aqui uma janela temporal ainda prolongada. Para voltar a engordar. Exatamente. Portanto, por um lado, sim, boas notícias, força nisso, a culpa não é vossa. Por outro, a culpa não é vossa e é mais difícil combater. Está feito a conferência de imprensa de hoje.